Há alguns anos atrás, quando eu estava cursando a escola de cosmetologia, nossa turma fez uma excursão para um grande evento de beleza em uma cidade maior, a cerca de 2 horas da nossa escola. O show apresentava demonstrações das mais recentes técnicas de cabelo e unhas, e tivemos a oportunidade de ver especialistas da área compartilhando suas habilidades. Nos dividimos em pequenos grupos para dividir os quartos de hotel e economizar dinheiro. Acabei ficando com outras 3 garotas no mesmo quarto. Depois de fazermos o check-in e desarrumarmos as malas, estávamos todas empolgadas, porque parecia uma divertida festa do pijama antes do grande show de moda e cabelos que aconteceria no dia seguinte. Para comemorar, decidimos sair para tomar alguns drinks e petiscos. Andamos pela cidade conversando e rindo, até encontrarmos um lugar agradável para comer e relaxar antes de voltarmos ao hotel. Quando retornamos, cerca de 1 hora depois, já era tarde, e algumas das meninas estavam um pouco alegres por causa da bebida. Subimos em silêncio para o nosso quarto. Eu não tinha bebido nada, porque ainda não tinha completado 21 anos e não podia beber bebidas no bar. Estávamos relaxando no quarto, planejando o dia seguinte, quando por volta das 23 horas, o telefone do nosso amigo de quarto tocou de repente. Nos assustamos porque, apesar de já ter ficado em hotéis várias vezes, eu não me lembrava do telefone do quarto tocar tão tarde assim. Nos olhamos, confusas. Decidi atender e disse: "Alô?" Como isso aconteceu há alguns anos, não lembro de todos os detalhes da conversa, mas vou compartilhar o que recordo. Um homem do outro lado da linha disse que não tínhamos pago o quarto e que uma de nós precisava descer imediatamente ao saguão para acertar a conta. Todas ficamos confusas, porque tínhamos certeza de que havíamos pago o quarto. Juntamos o dinheiro e entregamos para Molly, e eu mesma vi ela pagando no momento do check-in. O hotel nem teria nos dado as chaves do quarto se não tivéssemos pago. Além disso, parecia muito pouco profissional ligarem para nós às 23 horas da noite, especialmente quando poderíamos já estar dormindo. Começamos a nos perguntar se algo estava errado ou se era algum tipo de engano. Então, disse ao homem que já havíamos pago o quarto e sugeri que, se houvesse qualquer problema com o pagamento, poderíamos resolver pela manhã. No entanto, ele insistiu que alguém precisava descer imediatamente, pois o quarto não estava pago. Ele disse que não seríamos autorizadas a passar a noite se ninguém descesse e acertasse a conta. Honestamente, eu posso ser um pouco paranoica, mas a situação parecia tão errada que eu não deixaria nenhuma de nós descer ao saguão naquela noite. Disse com firmeza que ficaríamos no quarto e que se houvesse algum problema, poderiam mandar alguém do hotel nos tirar de lá. Isso deixou o homem ainda mais irritado. Ele elevou o tom de voz, insistindo que alguém precisava descer imediatamente, ou haveria consequências, embora ele não tenha especificado quais seriam. Imaginei que, se fosse realmente alguém do hotel, eles viriam até o nosso quarto, ou resolveríamos o problema no dia seguinte. Minhas colegas de quarto estavam confusas e perguntaram o que tinha acontecido. Expliquei a elas que sentia uma sensação muito ruim com a ligação e contei o que havia ocorrido. Todas concordaram que já havíamos pago e que era muito estranho o hotel ligar para um quarto depois das 23. Ninguém veio nos expulsar. E na manhã seguinte, quando fomos fazer o check-out, perguntamos à recepção sobre a ligação da noite anterior e se precisávamos fazer algum pagamento. Eles não tinham ideia do que estávamos falando e garantiram que a recepção nunca ligaria para um quarto tão tarde. Nos olhamos, assustadas, e decidimos deixar o hotel o mais rápido possível. Aquela situação foi tão perturbadora que queríamos sair de lá o quanto antes. Eu esqueci disso rapidamente, já que nada de ruim aconteceu e não fomos expulsas. Mas agora, olhando para trás, percebo quão assustador foi. Quem fez aquela ligação? E por que queriam que uma de nós descesse sozinha para o saguão no meio da noite? Ainda me dá calafrios pensar nisso. Era verão de 1999 e eu estava passando as férias com a minha mãe em uma pequena cidade no Novo México.
Os dias eram quentes e as noites eram tranquilas, repletas do som dos grilos. Eu tinha 12 anos e uma atitude típica de quem acha que é mais velha do que realmente é. Rapidamente fiz amizade com algumas garotas que moravam na mesma rua na casa da minha mãe. Passamos cada momento daquele verão juntas. Um grupo de 4 meninas que se achavam mais maduras e inteligentes do que todos os outros. Havia a Nick, a Cat, a Julie e eu. Fazíamos parte de uma única geração que usava telefones fixos, brincava no quintal até escurecer e fazia festa do pijama. Assistíamos a filmes em fitas VHS e ouvíamos música nos nossos Walkmans. Naquela época era normal as crianças andarem pela cidade à noite e raramente trancávamos as portas da frente. Não tínhamos celulares ou internet. O quintal da minha casa era cercado por um muro de concreto com um portão. Além dele, havia um deserto aberto que parecia interminável. O chão era seco, coberto apenas por cactos e arbustos esparsos. Ao longo, era possível ver as montanhas, distantes e quase invisíveis. Nossa pequena cidade tinha uma ferrovia movimentada que cortava o meio da cidade. E a rua principal era cheia de postos de gasolina, lanchonetes, motéis e até alguns pontos turísticos. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam e a vida parecia simples. Mas todos os pais nos davam os mesmos avisos. Fiquem longe do deserto, dos trilhos do trem e da rua principal à noite. Mas claro, não ouvíamos. Julie, Nick e eu passávamos nossos dias explorando o deserto, com seus espaços amplos e cactos espalhados. Cruzávamos o trilho do trem, às vezes vendo os trens passarem por ali. E depois andávamos pela rua principal, passando por todos os postos e lojas até chegar à casa da Kate. Para nós parecia uma grande aventura, e não nos preocupávamos com o perigo que deveríamos evitar. Às vezes caminhávamos até escurecer. Em outras ocasiões íamos até a minha casa para pular no trampolim. Mas naquele dia específico, fomos para a casa da Kate, prontas para passar o fim de semana, já que os pais dela estavam fora da cidade. Planejamos fazer uma festa naquela primeira noite. As meninas estavam se divertindo, pulando de uma escada em espiral direto para um enorme puff. Eu não participei, pois tinha muito medo de altura. Depois, nos preparamos para a nossa festa do pijama e decidimos assistir ao filme O Exorcista, com Linda Blair. O filme foi assustador e eu não consegui dormir. Na segunda noite, dissemos aos nossos pais que a mãe da Kate nos levaria no cinema, mas não mencionamos que, na verdade, os pais dela estavam fora e estávamos sozinhos. Todos nos deram dinheiro para o cinema, então fomos à Loja Pequena. Era como chamávamos, para comprar guloseimas. Gostaria de dizer que estávamos atentas ao nosso redor, mas não estávamos. Não percebemos que um homem nos seguiu de volta para casa. Vale mencionar que os pais da Kate eram muito ricos. Eles tinham uma grande propriedade com vários prédios e carros antigos que o pai dela estava consertando. A casa era espaçosa, com a cozinha, sala de jantar e sala de estar em um único cômodo, sem paredes, cercada por janelas. Havia 2 portas, uma na frente e outra nos fundos. O dia seguiu como planejado. Compramos nossas guloseimas e chegamos em casa em segurança. Fizemos pizza no forno e, por algum motivo, uma das meninas ligou a TV para assistir ao noticiário enquanto comíamos. Escutamos uma reportagem sobre um homem suspeito, caminhando pela rua principal. Foi tudo o que disseram, apenas um homem suspeito. Algumas horas depois, algo aconteceu que não me lembro exatamente, mas alguém disse algo que irritou a Julie. E ela saiu de casa furiosa. Fui atrás dela e abri a porta da frente. Sentei-me com ela em um banco enquanto ela reclamava das outras 2 garotas. De repente, o ar ficou pesado, e a Julie também sentiu. Perguntei baixinho se ela achava que alguém estava nos observando. Ela acenou com a cabeça e, de repente, fomos cegas por luzes fortes. Alguém estava em um carro na estrada, com os faróis apontados diretamente para nós. Meu coração disparou, e me levantei, puxando a Julie, que parecia congelada no lugar. Quando nos viramos para correr de volta para casa, o homem fez um som estranho, como um guincho agudo, que rapidamente se transformou em um rosnado.
Eu estava apavorada, mas apesar do medo, consegui levar a Julie para dentro da casa. Assim que entramos, os faróis se apagaram e tudo voltou a ficar escuro. Tranquei a porta e apaguei as luzes. Naquele momento, Julie já tinha se acalmado o suficiente para contar às outras o que havia acontecido. Enquanto verificava a porta dos fundos e apagava todas as luzes, pedi a elas que ficassem quietas, e escutamos junto à porta dos fundos. Ouvi o som da porta do carro se fechando e rezei para todos os deuses para que o homem fosse embora. Então, bem ao lado do meu rosto, a maçaneta começou a girar lentamente. Depois, mais rápido. Afastei-me da porta e me juntei às meninas. Durante as próximas 2 ou 3 horas, ficamos completamente imóveis, ouvindo o homem bater em todas as janelas e portas, tentando entrar. O telefone estava do outro lado da sala, ao lado de 2 janelas. Finalmente, criei coragem para correr até o telefone e ligar para minha mãe. Disse a ela que estávamos sozinhas e que alguém estava tentando invadir a casa. Após desligar, esperamos. Julie gritou para o homem, dizendo que havíamos chamado a polícia, e de repente, os barulhos pararam. Ouvimos ele entrar no carro novamente e então veio aquele som estranho. Um guincho que se transformou em um rosnado, antes dele ir embora. Minha mãe e meu padrasto chegaram e verificaram toda a casa. A parte mais assustadora eram as marcas de arranhões espalhadas pelas portas e janelas. Kate acabou passando o resto do fim de semana na casa de Nick e teve uma história selvagem para contar aos pais quando eles voltaram. Nossos pais não nos puniram por termos mentido e sido imprudentes. Acho que 2 horas de terror com um louco já foram punição suficiente para nós. Cerca de 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, minha tia Joe, minha melhor amiga Lynn e eu decidimos, de última hora, fazer uma festa do pijama. Estávamos na casa da minha avó, reunidas na sala de estar com cobertores, assistindo a filmes e comendo pizza e batatas fritas. Por volta das 23 horas, estávamos nos divertindo tanto que decidimos passar a noite lá, em vez de irmos para casa. Não nos preocupamos com sacos de dormir ou em arrumar camas separadas. Em vez disso, todas nós dividimos a cama de casal da Joe, decidindo dormir todas por ali. Ou seja, algumas com a cabeça em uma extremidade da cama e outras com os pés ali. Ficamos fofocando e fazendo piadas, como adolescentes costumam fazer. Então, por volta da 1 da manhã, pensamos que seria bom tentar dormir. Apagamos as luzes e nos deitamos, mas mesmo assim não dormimos imediatamente. Continuamos rindo e brincando no escuro, puxando o cobertor para lá e para cá de forma divertida. O quarto da Joe ficava no primeiro andar, o que seria o segundo andar nos Estados Unidos. O cômodo era organizado assim. Ao entrar pela porta, a cama e a janela estavam diretamente à frente. A cabeceira da cama estava contra a parede da janela e eu estava dormindo deste lado, com a minha cabeça próxima à parede. Joe e Lynn estavam deitadas na direção oposta, de frente para a janela. Eu já estava começando a cochilar, mas continuei ouvindo um barulho estranho, como algo raspando contra a parede, do lado de fora. Não era um som alto, mas o suficiente para me manter acordada. Tentei ignorar, achando que poderia ser o vento ou talvez um galho de árvore, mas o ruído não parava. Fiquei deitada no escuro, com os olhos abertos, esperando ficar cansado o suficiente para pegar no sono. De repente, Joe gritou. Ela pulou da cama rapidamente e gritou: "Saia da janela!" Sua voz estava cheia de pânico. Lynn gritou logo depois, e meu coração disparou. Virei-me depressa para olhar a janela, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que eu vi a sombra de uma pessoa, com os braços levantados. Estava do lado de fora da janela. Corremos para o andar de baixo, gritando por minha avó. Ela saiu apressada da sala de estar para ver o que estava acontecendo. Joe já estava chorando e Lynn e eu estávamos em choque. Tentamos explicar o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente conseguimos contar tudo, minha avó ligou para a polícia e pegou um taco de beisebol. Ela subiu para verificar se a pessoa ainda estava lá, mas não havia mais ninguém. A polícia chegou, tomou nossos depoimentos e vasculhou a área, mas não encontrou nada.
Eles nos deram um número para ligarmos caso algo estranho acontecesse de novo, ou se a pessoa voltasse. Decidimos dormir no andar de baixo, em vez de voltar para o quarto de Joe. Estávamos assustadas e abaladas, mas Joe estava ainda mais transtornada. O homem tinha subido no telhado e tentado abrir a janela de Joe. Ele estava com os braços levantados, o que me deixou confusa, até que Joe explicou que sua janela podia ser aberta tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo, e ela geralmente a abria por cima. Aconteceu que o homem provavelmente estava observando a casa há algum tempo e escolheu aquela noite para tentar invadir. Tivemos sorte de estarmos tendo a festa do pijama, pois conseguimos vê-lo. Se Joe estivesse sozinha, ela estaria deitada de costas para a janela e não teria visto a sombra. Tudo isso nos fez perceber o quão perto estivemos de uma situação muito pior. Minha amiga se mudou para um novo apartamento há cerca de uma semana, logo depois de terminar a faculdade. Eu planejei dormir lá porque íamos ao aniversário de um amigo em comum e seria muito tarde para eu voltar para casa depois. O apartamento dela ainda não está totalmente organizado, já que ela está no meio de uma mudança. Mas, quando chegamos, comentei que sentia uma energia estranha. No entanto, não pensei muito nisso pelo resto da noite. Passamos um tempo juntas, curtimos a noite, demos algumas risadas antes de irmos para a cama. Por volta das 2 da manhã, nos acomodamos na mesma cama queen size. Porém, às 2h30, eu acordei com ela gritando na minha cara. Ela se desculpou, dizendo que se assustou, pois não estava acostumada a dormir ao lado de alguém depois de tanto tempo morando em dormitórios. Sonolenta, acalmei-a, e ela se desculpou novamente. Ambas viramos para o outro lado e voltamos a dormir. Eu costumo ter sonhos muito vívidos, na maioria das vezes pesadelos, por causa da medicação que tomo. Mas naquela noite, sonhei com um palhaço assustador, lentamente espiando pela porta do armário dela. O quarto no sonho era exatamente igual ao da vida real, o que fez tudo parecer ainda mais real e perturbador. O estranho é que minha amiga acordou novamente no meio da noite e começou a murmurar sobre seu próprio sonho. Ela disse que viu um palhaço ou uma figura maligna chamando-a para o armário e que se sentiu assustada, sem querer se aproximar de lá. Na hora, eu estava muito sonolenta para pensar sobre isso, então voltei a dormir. Mais tarde, quando havia um pouco de luz no quarto, por volta das 5 da manhã, acordei e vi uma pessoa baixa, usando uma camiseta azul, saindo apressadamente do banheiro dela. Eu ainda estava grogue e confusa, sem entender quem era ou como aquela pessoa tinha entrado. No entanto, estava cansada demais para reagir. Ainda me sentindo muito sonolenta, pensei que poderia ser um dos colegas de quarto dela e voltei a dormir. Nós duas acordamos por volta das 8h30, 9 horas da manhã. E eu a provoquei um pouco por falar enquanto dormia. Mas então, sem que dissesse nada, ela me contou que teve um sonho com um palhaço e descreveu exatamente o que eu tinha visto no meu próprio sonho. Nesse momento, fiquei realmente assustada, mas pensei que talvez ter ouvido ela falar sobre o sonho no meio da noite tivesse feito eu ter aquele sonho parecido. Depois, ela foi ao banheiro escovar os dentes e notou que as duas portas, uma que dava para o corredor e outra para o quarto dela, estavam abertas. Ela entrou em pânico porque se lembrava de tê-las fechado antes de ir dormir. Então, comentei casualmente: provavelmente foi algum colega de quarto seu que levantou para usar o banheiro. Mas ela me disse que nenhum dos colegas de quarto estava lá, porque eles só iriam assinar o contrato de aluguel em setembro. A essa altura, estávamos realmente assustadas. Ela foi checar a porta da varanda e descobriu que estava destrancada e aberta, mesmo que ela sempre a trancasse com cuidado todos os dias. Só para constar, ela não tem câmeras de segurança. Nada de valor foi roubado, e pensamos que talvez um morador de rua pudesse ter invadido. No entanto, todos os alimentos ainda estavam na cozinha.
Há 2 anos, algo estranho aconteceu com a minha melhor amiga e comigo, e até hoje não conseguimos descobrir o que foi. Conversamos sobre isso muitas vezes, mas não encontramos nenhuma resposta. Minha melhor amiga e eu fomos para as montanhas com outros 2 amigos próximos para fazer uma trilha. Era inverno e o tempo estava terrível, com muito gelo e neve. O estacionamento do início da trilha estava fechado devido a alguns trabalhos na estrada. Então tivemos que estacionar a alguns quilômetros de distância e em uma estrada longa e deserta. Não havia mais ninguém no parque naquele dia, exceto nós. Costumamos fazer viagens ao ar livre juntas, mas minha melhor amiga e eu geralmente vamos à frente dos outros 2, pois estamos em melhor forma e podemos nos mover mais rápido do que eles. Normalmente, terminamos mais cedo e esperamos no carro pelos outros 2. Naquele dia, terminamos muito mais cedo do que o habitual. Enquanto corríamos de volta para o carro, vimos um antigo cemitério ao lado da estrada. Eu, de repente, desviei da estrada, rindo, e puxei minha amiga para explorar um pouco antes de voltar para o carro, que podíamos ver logo abaixo da estrada. Depois disso, continuamos correndo até o carro. Quando chegamos lá, começamos a esperar pelos nossos 2 amigos terminarem a trilha. Passaram-se cerca de 30 minutos, mas ainda não os vimos. Nosso carro estava estacionado na direção oposta de onde eles viriam. Então continuamos nos virando para checar e ter certeza de que não os havíamos perdido. Nesse momento, minha melhor amiga e eu vimos 2 pessoas ao longe, correndo em nossa direção. Eu disse: "Ah, lá estão eles." Minha amiga comentou que estavam se movendo rápido. Mas à medida que eles se aproximavam, percebemos que não eram nossas 2 amigas. Era um homem e uma mulher, e eles estavam vestidos exatamente como nós. A mulher tinha cabelos longos e loiros, como eu, e ambos estavam usando chapéus iguais aos nossos. Eu disse: "Espera, não são eles." Ficamos realmente confusas e começamos a nos sentir um pouco assustadas. Os 2 corredores de repente se viraram em direção ao cemitério, com a mulher puxando o homem e rindo, exatamente como havíamos feito mais cedo. Então, eles desapareceram repentinamente. Minha melhor amiga e eu nos olhamos e dissemos ao mesmo tempo: "Éramos nós." Apenas soubemos, e isso nos deixou realmente assustadas. Ficamos abaladas. Alguns momentos depois, vimos nossos amigos caminhando em direção ao carro, pela mesma direção. Perguntamos se eles tinham visto alguém correndo ou caminhando à frente deles, mas disseram que não tinham visto ninguém. Não paramos de falar sobre isso e passamos os últimos anos tentando encontrar uma explicação lógica, mas nada faz sentido. Bem, é isso. Se vocês gostaram das histórias, por favor, deixem seu like e comentem algo. Isso ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e valoriza demais o meu trabalho por aqui. Se não for inscrito, se inscreva e considere se tornar membro para me ajudar ainda mais nessa nova fase, narrando todas as histórias. Se você tiver algum relato e quiser que eu narre por aqui, me envie no meu e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado e até a próxima.